Dizem que certas histórias nunca morrem, que algumas almas ficam presas no último instante que viveram e que o som de uma goteira no banheiro vazio de uma escola antiga pode ser o coração dessas almas ainda tentando bater. Meu nome é Helena Duarte e eu morri em 1983, na Escola Estadual Monte das Araucárias, em Campos do Jordão. Mas essa não é apenas uma lenda. É uma confissão. Naquela época, Campos do Jordão parecia sempre triste. O frio cortava o rosto e o vento arrastava o cheiro de pinho e ferrugem. Era uma cidade de segredos, bonita por fora, mas escura por dentro. E eu era só mais uma menina tentando se encaixar num lugar pequeno demais para sonhar. Tinha 16 anos, cabelos loiros que chamavam atenção onde quer que eu fosse, e uma vida que parecia perfeita, pelo menos aos olhos dos outros. Mas dentro de casa nada era perfeito. Meu pai era policial, rígido, homem de poucas palavras e muitos gritos. Minha mãe, professora, vivia dizendo que boas meninas não choram. Então, eu aprendi a sorrir mesmo quando tudo doía. Na escola, eu fingia ser feliz. Tinha 2 amigas, Lívia e Mariana. Nós ríamos nos corredores, dividíamos lanches e segredos. Mas toda amizade esconde algo, e a inveja é o veneno mais fácil de disfarçar com um sorriso. Quando o novo professor de literatura chegou, Sr. Augusto, as coisas mudaram. Ele era jovem, gentil, e falava de poesia como se o mundo ainda tivesse beleza. Eu adorava suas aulas, mas alguém confundiu admiração com desejo. E o rumor começou. Diziam que eu me oferecia, que o professor me olhava demais, que eu ficava depois da aula para me encontrar com ele. Mentiras. Mas numa cidade pequena, a mentira corre mais rápido do que o vento. Um dia, entrei na sala e senti todos os olhares sobre mim. Na lousa, escrito com giz, Helena Duarte, a namoradinha do professor. Lívia e Mariana riam baixinho. Eu fingi que não ouvi, mas por dentro, alguma coisa quebrou. Entrei no banheiro para chorar escondido. O chão frio, o cheiro de água sanitária e solidão. Olhei para o espelho e quase não reconheci quem estava ali. Por que eles me odeiam? Eu sussurrei. O reflexo não respondeu, mas juro por Deus, vi meus lábios se moverem depois que eu parei de falar. No outro dia, a tragédia tomou forma. Encontraram uma carta de amor na mesa do professor, assinada por mim. Mas eu nunca escrevi aquela carta. Fui chamada na diretoria. Minha mãe veio, sem me olhar nos olhos. Meu pai entrou com a farda, o rosto duro como pedra, e a diretora apenas disse: "Você precisa entender as consequências dos seus atos." Meus atos. Como se eu tivesse cometido um crime. Fui suspensa. E quando voltei, ninguém mais me falava. O professor tinha sido afastado, e o rumor se transformou em verdade, mesmo que fosse mentira. Eu passei a caminhar pelos corredores como um fantasma que ainda respirava. Até que um dia, o espelho me chamou. Era fim de tarde. O sol estava se escondendo e o banheiro completamente vazio. Entrei, fechei a porta. E tudo pareceu calar. Olhei para o espelho. Tinha algo nele. Uma mancha como uma sombra que não saía. Me aproximei e percebi que não era sujeira. Era alguém do outro lado. Uma figura pálida, com cabelos como os meus. Mas os olhos eram escuros, tristes e cheios de fome. "Quem é você?" perguntei. Nenhuma resposta. Apenas um leve sorriso. Um sorriso atrasado. Como se o reflexo se movesse depois de mim. Tudo apagou. O chão gelado me recebeu. E antes que o escuro me levasse por completo, ouvi uma voz, fraca, distante, mas nítida. "Você vai me substituir." Dizem que foi um acidente, que eu escorreguei, que bati a cabeça, mas ninguém nunca explicou por que o espelho do banheiro se rachou no mesmo formato do meu rosto. Nem porque à noite a água do cano ainda pinga no mesmo ritmo do meu último suspiro. Meu nome era Helena Duarte, e agora eu estou do outro lado do espelho. Quando eu entrei na escola Monte das Araucárias, achei que era só mais uma escola antiga, mas ninguém me contou que as paredes guardavam segredos e que o nome Helena Duarte
ainda ecoava pelos corredores mesmo depois de 40 anos. Meu nome é Rafael Moura. Tenho 16 anos, sou novo na cidade e nunca acreditei em lendas. Pelo menos até conhecer a história da loira do banheiro. Era uma sexta-feira chuvosa. A professora de história tinha faltado e um grupo de alunos se reuniu no pátio para contar histórias de terror. Eu sentei perto, curioso. Foi quando o Caio, o mais velho da turma, falou: "Vocês sabiam que essa escola é assombrada? Que a loira do banheiro morreu aqui no 3º andar? E que o espelho dela ainda está trancado lá dentro?" Todo mundo riu. Mas a forma como ele olhou para mim não parecia brincadeira. "Se tu é corajoso, Rafael", ele disse, "entra lá depois da aula. Bate 3 vezes na porta do banheiro e fala o nome dela em voz alta. Helena Duarte." O grupo fez aquele típico de desafio, e eu, querendo provar que não tinha medo, aceitei. Mas quando o sol começou a descer, a escola ficou diferente. As luzes do corredor piscavam. Os passos dos alunos iam diminuindo até o silêncio tomar conta. Subi sozinho as escadas do 3º andar. O banheiro feminino ficava no fim do corredor. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado e uma placa torta dizia: "Interditado desde 1983. O número me fez gelar. Era o mesmo ano em que ela tinha morrido. De alguma forma, o cadeado se soltou com um toque leve. Não sei explicar, mas parecia que alguém do outro lado queria que eu entrasse. Empurrei a porta. O cheiro de mofo e ferrugem veio forte. O chão molhado refletia a luz fraca que entrava pela janela, rachada. E no fundo estava o espelho, grande, antigo, coberto por uma camada de pó e marcas d'água. Mas o curioso é que ele estava inteiro, diferente de todos os espelhos da escola. Aproximei-me. Meus passos ecoavam no azulejo como se o som não tivesse para onde fugir. Olhei o espelho e vi meu reflexo, mas por um instante achei que ele piscou antes de mim. Ri nervoso. Impressão minha, pensei. E então cumpri o desafio. Bati 3 vezes na porta. Toque, 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 e disse: "Helena Duarte." Nada aconteceu. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir meu próprio coração. Mas de repente, o espelho respirou. A superfície tremeu, como se o vidro fosse líquido por dentro. Dei um passo para trás, o peito travado. E juro, uma sombra se moveu atrás de mim dentro do reflexo. "Tem alguém aí?" perguntei. O reflexo não respondeu, mas uma mão pálida surgiu no vidro. Devagar, deslizando de dentro para fora. Parei. O ar gelou. E antes que eu pudesse correr, o espelho rachou. Um estilhaço caiu cortando meu braço. Sangue. Vermelho vivo escorrendo sobre o chão frio. E do outro lado da rachadura, por uma fração de segundo, vi o rosto dela. Helena. Olhos azuis, sem vida. Cabelos molhados. E um sorriso que parecia chorar. "Você me chamou." Ela sussurrou. A lâmpada piscou 3 vezes. E então tudo ficou preto. Quando acordei, estava no chão. O espelho intacto. Nenhum corte, nenhum sinal. Mas o sangue no meu braço ainda estava lá. Corri até o corredor. O segurança me viu e perguntou o que eu fazia. "Ali." Contei tudo, ofegante. Ele apenas balançou a cabeça, pálido. "Garoto, aquele banheiro não existe mais. Foi demolido em 1983. Voltei lá no outro dia, e o que vi me deixou sem voz. No lugar onde o banheiro deveria estar, havia uma parede de concreto, lisa, recém-pintada. Mas alguém havia riscado um nome com unha ou algo pontudo. Helena Duarte. E logo abaixo, um espelho pequeno, preso no cimento, rachado. E dentro dele um reflexo, que não era o meu. Desde aquele dia eu vejo o reflexo dela em todos os espelhos. No banheiro, no retrovisor, até no vidro da janela. A loira do banheiro nunca foi uma lenda. Ela apenas esperava alguém para abrir a porta de novo. Eu achava que tudo tinha acabado, que o que vi no espelho era só um susto, uma alucinação. Mas quando uma alma é libertada, mesmo sem querer, ela não volta para o silêncio. Ela fica, observando, sussurrando. Naquela noite em casa, eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto.
os olhos azuis me fitando no escuro, o cabelo molhado escorrendo sobre o vidro, e aquela frase que ecoava sem parar: "Você me chamou." Acordei suando. Olhei o relógio, 3:03 da manhã, e juro, a torneira do banheiro começou a pingar sozinha. Fui até lá. A luz piscava. O espelho sobre a pia estava empoeirado. Eu nunca tinha reparado o quanto era velho. Aproximei-me e vi algo diferente. Na parte inferior do vidro, palavras desenhadas com o vapor da respiração. Palavras que não estavam ali antes. "Rafael, você viu o que fizeram comigo?" Senti o corpo gelar. O espelho começou a embaçar como se alguém estivesse respirando do outro lado. E então, a voz. "Eles mentiram, me culparam, me trancaram aqui." Eu dei um passo para trás, mas algo em mim, talvez a curiosidade, me fez ficar. "O que você quer?" perguntei. O reflexo sorriu com atraso e respondeu: "Verdade." Nos dias seguintes, a voz não me deixava. Não era como um som vindo de fora. Era como se ela falasse de dentro da minha cabeça. Na escola, durante as aulas, ouvia a respiração dela misturada ao som da lousa. No banheiro, via seu rosto no reflexo da torneira. E quando olhava pela janela do ônibus, o vidro tremia, como se ela me seguisse. Comecei a ter sonhos estranhos, sonhos em que eu estava no mesmo banheiro, mas o chão era coberto de sangue. E no canto, o corpo de Helena, ainda tentando levantar. Certo dia, resolvi voltar à escola, sozinho. Queria provar para mim mesmo que tudo era coisa da minha cabeça. Mas o portão do terceiro andar estava entreaberto, como se alguém já tivesse me esperado. Quando entrei, o corredor estava escuro, o ar denso. E lá no fim, o espelho pequeno que eu vira na parede da última vez, agora estava no chão, inteiro, mas inclinado, apontado exatamente na minha direção. Aproximei-me devagar, e antes mesmo de me ver refletido, a voz voltou. "Rafael, você quer saber o que aconteceu comigo?" "Sim", respondi quase sem ar. "Então, olhe." De repente, o vidro se tornou um portal de imagens, como se eu estivesse vendo um filme, mas filmado com a dor de quem morreu. Vi Helena, viva, chorando sozinha no banheiro, batendo na porta, pedindo para sair. Ouvi vozes lá fora, meninas rindo, chamando-a de mentirosa, de vadia. E uma delas era Lívia, a melhor amiga dela. "Quer brincar de atriz, Helena? Finge mais um pouco." Depois disso, tudo aconteceu rápido. O som de uma queda, o grito abafado e o silêncio. O espelho tremeu e uma mão ensanguentada se apoiou do outro lado. O olhar de Helena me atravessou. "Eles me mataram e disseram que eu me suicidei." Meu coração disparou. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Eu podia sentir a dor dela como se fosse minha. Cada gota do sangue dela parecia pingar dentro do meu peito. "Por que você me mostrou isso?" perguntei com a voz tremendo. E ela respondeu-me com calma mortal: "Porque agora você sabe. E quem sabe, nunca mais fica em paz." Tudo se estilhaçou. Caí no chão, tonto. Quando abri os olhos, o espelho tinha desaparecido. Mas deixara algo na parede, a marca de uma mão feita com sangue. Fui embora correndo, mas a partir daquele dia, percebi que o reflexo não me obedecia mais. Ele pisca antes de mim. Sorria quando eu não sorrio, e às vezes sussurra meu nome. Helena Duarte. Não quer vingança, ela quer companhia. E eu já não sei se continuo vivo ou se também virei parte do vidro. Faz uma semana que não durmo. A voz dela não para. Às vezes vem suave como um sussurro no ouvido. Outras gritando de dentro dos espelhos, me chamando pelo nome. "Rafael, me ajuda a sair." Tudo começou a piorar depois que vi o reflexo sorrindo sozinho. Naquela noite, decidi descobrir a verdade inteira. Fui até o arquivo antigo da escola, uma sala esquecida no porão, onde guardavam documentos desde os anos 80. As lâmpadas piscavam, o cheiro de papel velho enchia o ar.
Vasculhei pastas, relatórios, jornais amarelados, até encontrar o que procurava. Um recorte do Jornal da Mantiqueira, datado de 17 de agosto de 1983. A manchete dizia: aluna morre em acidente dentro da escola. Direção lamenta e diz que foi suicídio. Mas na parte de trás do jornal havia algo estranho. Um trecho riscado, quase ilegível. Passei o dedo e li com dificuldade. Testemunhas ouviram gritos e risadas. Aquelas palavras me gelaram por dentro. Tudo o que Helena mostrara era real. Ela não se matou. Ela foi morta. Saí correndo do porão. O corredor parecia se fechar ao meu redor. E nas janelas, os reflexos se multiplicavam. Cada vidro mostrava a Helena, me observando de ângulos diferentes. No espelho da escada, ela sussurrou: você é o único que acredita em mim. Mas a verdade precisa ser selada com sangue. Meu coração disparou. Voltei para casa apavorado. Tentei evitar qualquer superfície refletiva, espelhos, janelas, até a tela do celular. Mas ela estava em todas. Quando fui ao banheiro e cobri o espelho com um pano, a voz veio de dentro da parede. Não adianta esconder, Rafael. Você me libertou. Agora eu preciso de um corpo para voltar. Meu coração quase saiu pela boca. A luz piscou 3 vezes e o pano começou a se mover sozinho. Levantei devagar. Quando o pano caiu, não havia mais reflexo nenhum. Só o vidro negro, pulsando como um coração vivo. Me deixa entrar, ela pediu. Por que eu? Perguntei tremendo. Porque você me viu, e quem me vê, me pertence. O vidro começou a se liquefazer. Formou ondas, como água escura, e do centro, a mão dela surgiu novamente. Pálida, fria, insistente. O cheiro de flores mortas tomou o ar. A água do espelho escorria até meus pés, e pela primeira vez eu entendi. Helena não queria vingança. Ela queria existir de novo. Abracei o espelho. Não sei por quê. Talvez por pena, talvez porque ela chorava. E quando toquei o vidro, senti a mão dela me puxar. Um frio atravessou meu corpo, como se algo me arrancasse de dentro de mim. Rafael, respira, ela disse. Agora somos um. Tudo ficou branco. Depois preto. E o som parou. Dias depois, encontraram meu celular ligado no chão do banheiro. A gravação ainda rodava. Na tela, o reflexo mostrava uma figura loira, com olhos azuis. Mas a voz era masculina. Meu nome era Rafael Moura. Agora sou o espelho dela. Helena Duarte nunca saiu do banheiro. Ela só mudou de corpo. Se você chegou até aqui e curtiu esse arrepio, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história assustadora. Compartilhe com quem gosta de sentir medo e comente qual parte te deu mais calafrios. Fique ligado porque o terror continua em cada vídeo.